Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Seja bem-vindo no canal Família Mente. Mais um vídeo para o canal. Já Deus programar tem um grande culto de polo e avivamento. Vai para o vídeo, família, isso está começando. Não disse eu há muito já perdi da circunstância, perdi com fé e com temor, eu postarei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter filho, coração precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já perdi da circunstância, perdi com fé e com temor, eu mostrarei o Consolador. Onde terremoto perfeito após do céu poder coroou, ouviu Elias a minha voz como eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já perdi da circunstância, perdi com fé e com temor, eu postarei o Consolador. Um certo dia esteve ouviu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu há muito já perdi da circunstância, perdi com fé e com temor, eu posarei o Consolador. Firma em mim, rocha eterna, assim jamais vou criticar, pois cai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás, também estou.
com ele cresce também a necessidade de termos companheiros, obreiros, Aleluia! servir na seara da igreja. Eu não sei se verei, mas eu ainda espero ver a gente separar diaconistas para o trabalho do Senhor. Eu vejo como uma ação bíblica que é possível viver. Só temos tantas irmãs que são verdadeiras diaconistas na casa do Senhor, que a Assembleia de Deus poderia muito bem separá-las e reconhecer o trabalho da nossa vida. Porém, ainda na Assembleia de Deus só é levado ao ministério os homens, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, e aí eles querem dar um apelido para as esposas de pastores e chamam de pastores. É apelido, porque não tem reconhecimento deles. Aí quando eu dou apelido, eu era de missionários, a missionária. É apelido também, porque não há consagração. Então não é apelido. Mas quem sabe um dia a gente vai realmente reconhecer o trabalho das servas do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, vou fazer uma leitura, livro Carta do Apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Uma leitura muito interessante de todo esse capítulo, mas vamos ler até o verso 9. O livro das Efésios é um livro muito interessante, mas muito interessante. Ele tem 6 capítulos. Cada capítulo se divide em 2 partes. O Espírito Santo aparece 2 vezes em cada capítulo. Então, se nós temos 6 capítulos, e cada capítulo se divide em 2 partes, o Espírito Santo aparece 2 vezes em cada capítulo. Quantas vezes o Espírito Santo aparece no livro aos Efésios? 12 vezes. Os 3 primeiros capítulos do livro aos Efésios, os 3 primeiros são doutrinários. A doutrina leva para a igreja. E os outros 3 são ensinos práticos para os crentes. Então não é mais para toda a igreja, é prático para cada um de nós. Então nós vamos ler o versículo 6, capítulo 6, verso 1 a 9, que é a primeira parte da divisão. E certamente nós temos então ensinos aqui individualizados, ensino para cada um de nós. Tentem notar isso. Eu vou ler os irmãos acompanhando a sua vida. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é bom. Vocês estão vendo? Que ensina aí, irmão? Ensina aqui é para quem? Para os filhos, não é para todo mundo, é para os filhos. Isso que é individualidade, vai? Verso 2: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer.
E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Louvado seja Deus. É interessante, né? Muito interessante essa leitura que nós fizemos. Pai, nós somos agradecidos nesta hora, quando nós temos o privilégio de lermos a Sua palavra. Ensinamentos esses, Senhor, que o Senhor traz diretamente para os nossos corações, para que venhamos entender que a Teus olhos não há o maior ou o menor, que não há servos e nem senhores, todos somos como filho aos Teus olhos, Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus, nos abençoe, nos ajude a lhe servir, a lhe adorar, a glorificar o Seu santo e bendito nome, pois sabemos e entendemos, e sem a Sua bondade, sem a Sua misericórdia, nós não vamos alugar algum Senhor. Portanto, toma a primazia da nossa vida, venha dirigi-la através do Seu Santo Espírito. Abençoe a cada um dos Teus filhos que aqui já chegou nessa noite, que a Tua boa mão seja com eles, abençoando-os, ajudando-os em tudo, pois no nome de Jesus nós oramos, pedimos e nós lhe agradecemos. O Senhor vai derramar o Seu poder, este culto vai ser maravilhoso, porque o Senhor vai derramar o Seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o Teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o Teu poder. A Tua graça é melhor que a vida, a Tua graça é melhor que a vida. Teus lábios te louvam e a Ti bendirei, em Teu nome minha mão levantarei. Aleluia! Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá, põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá, põe um lá na porta e outro no altar. Não importa se atrás do trabalho tu está, se o teu coração é igual ao meu, dai a mão e meu irmão será. Dai a mão, dai a mão e meu irmão será. Dai a mão, dai a mão. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo é. Quem é este povo? Que povo é esse? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é esse? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai
Minha fé você não leva, não leva não, porque tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, Satanás não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não importa a igreja quem tu és, se atrás o Calvário cruz vai.
a igreja que se compadece dos órfãos, das viúvas, dos mendigos, e que faz a ação social da igreja. Olha, interessante essa visão. E ele foi destrinchando cada igreja que o Senhor levava ele para mostrar. E dizia, a igreja que tem muito isso, aquilo, nossa igreja não me representa. A igreja que é não sei o que, bonita dessa forma, ela também não me representa. E aí vou mostrando para ele. Agora faça uma análise da sua igreja, aonde você serve ao Senhor, se a sua igreja, ela faz essas três coisas, ou pelo menos uma delas. Se ela é uma igreja que evangeliza, se ela é uma igreja que se compadece dos necessitados, dos aflitos, se é uma igreja que tem a palavra como fundamento de ensino, se for, parabéns, você está na igreja certa. Agora, se não for, não pula fora dela, porque Deus está na Deus está na e a Bíblia diz que, se necessário, as pedras irem para lá. Olha, nós estamos tendo ali as limitações e coisas que estão acontecendo. Meus amados, um dia, o Senhor de Deus, na cidade nova, se desvendou do coqueiro a forró da cidade nova. E nosso pastor presidente, antes de eu falar do pastor presidente, que realmente eu me lembrei, está conosco o nosso evangelista, Davi Tavares, e a sua esposa está lá atrás ali, Evanilza. Querem saudar os filhos de episódio, deixá-los à vontade, como é que vai fazer, meus irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus, e volte sempre, e leve a sua bênção e volte para Deus. Se vocês quiserem ficar se congregando na área assim, sejam bem-vindos aqui. E eu até diria para vocês, eu tenho a congregação Raio de Luz, que só não passa se chegar na guerra. Então, nós estamos aqui. Olha, o irmão Ruth está lhe convidando, você está aqui na Iarra, fique à vontade, meu pastor, fique à vontade conosco também, é um prazer ter com a gente. Bem, meus amados, falava aí a vocês que o nosso pastor presidente, por passagem do aniversário do campo, ele quer sempre nesse aniversário, estar apresentando novos obreiros para ser alunos. E então agora, no dia 5 de janeiro de 2026, estará sendo apresentado alguns obreiros para o diaconato, alguns obreiros para o presbitério, e é bem provável, não estou dizendo que não aconteceu, é bem provável que seja apresentado alguns obreiros para serem levados a evangelistas convencionais. Então, essa é a data que ele está escolhendo para fazer isso. Só que, antes disso acontecer, existe toda uma busca no campo. O nosso, como pastor diário, somos os olhos do pastor presidente. Os dirigentes de congregações são os olhos do pastor diário, para ver os obreiros que estão lá, que possam ir, para que o trabalho do Senhor possa continuar sem dificuldade e o ministério de todos os irmãos seja desenvolvido para a glória do Senhor nosso Deus. Então a gente também não está aqui olhando e dizer assim, que outro pai que eu fiz, vai ser obreiro porque o pai que eu fiz. Não, a gente não está aqui olhando isso. Nós estamos olhando o trabalhador, agora tem uma coisa, quando chegar lá à frente mais, vai ser contrário com vocês. Quando chegar lá na frente mais, vai ter uma pergunta bem assim. A esposa vai estar lá numa sala e não era nem para me revelar isso para vocês. O esposo está aqui na outra sala. Aí vai perguntar lá para a esposa dele, diz assim, seu marido é dizimista? Aí ela vai dizer, isso aqui ela está dizendo para você, não vou dizer. Aí vai perguntar assim, quanto foi que ele paga de dízimo?
mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, como é que ele paga isso? Quanto é que ele paga? Aí você vai ficar enrascado com outras coisas, né? Ou então você vai dizer o valor. E aí ele vai ficar lá no banco da sala e vão perguntar você isso? Sou. Você paga seu dízimo por semana, por quinzena, por mês? Essa pergunta vai ser feita. Eu pago por mês. Quanto é que você paga? Se as duas perguntas, quando foi feito com a esposa e a outra tiver divergido, se tiver igual a Elias e Safira, o problema está instalado, né? Agora, se divergir, também está instalado. Então, eu só dizer para vocês porque aqui a gente está só conversando com os irmãos, batizado do Espírito Santo. Eu ainda faria uma pergunta mais, se você fosse apontar você vai dar conta. Só batizado com o Espírito Santo, tu fala línguas estranhas. Olha só quando eu fui batizado. Então tu vai buscar até não falar de novo a língua te apresentar. Porque tem gente que foi batizado com o Espírito Santo quando estava dormindo, se acordou, nunca mais falando línguas estranhas. Então precisa de uma confirmação. Nós somos pentecostais, né? Nós cremos naquilo que o Senhor nos falou, com evidência de falar em novas línguas. É assim que nós cremos. Bem, eu tenho aqui, eu vou começar, meus amados, com apresentar para a igreja alguns obreiros que estão fora dessa relação aí, de condições necessárias para serem apresentados no diaconal, porque eles estão numa condição excepcional. Então, quando chega a cidade velhice, na terceira idade, né? Aí entra a nossa igreja e diz que é a melhor idade. Aí entra o governo e diz assim, que nós é a idade do privilégio, né? A idade do privilégio, né? Aí não paga mais ônibus, conversa assim, né? Aí pode viajar para toda a parte do Brasil sem pagar passagem, conversa fiada, não vai ter assim também, não é? Não é nada disso aí, mas é assim que é vendido o negócio, né? Aí diz que tem privilégio. Se você está no ônibus, diz que tem prioridade para a cadeira, conversa fiada, vai em pé até todo mundo chegar, né? Tem esses privilégios. É no papel que existe uma lei. Bem, nós temos aqui 4 obreiros que eu quero apresentar para a igreja dessa noite. O primeiro obreiro é o irmão Raimundo Cassiano Santos Martins. Por favor, irmão Cassiano, fique em pé. O senhor já sentou muito, já tem mais de 70 anos sentando. 77 anos sentando. Então, dá para ficar umas 2 horas sem pé. Irmão Cassiano, para quem conhece o irmão Cassiano, como eu conheço, eu não conheço ele de muito tempo assinando, mas quando isso aqui era barro, ele andava com uma pinta de noite. Não, ele lembra disso aqui? Além de mim, também. Então, desde aquela época, ele andava por aqui, né? E sempre como servo de Deus. Sempre como servo de Deus. E junto com ele, a sua esposa, a irmã Mariana. A irmã Mariana não estava com a filha na boca, tá? Mas se congregando ali na Jordão, servindo ao Senhor, irmã Mariana, de socorro, o Senhor da partida. Deixou um sinalzinho assim, irmã Mariana, só para o pessoal ver assim, ó. Tá? Aí está a esposa dele. Então, aí está a serva do Senhor, pode sentar assim, ó. O Cassiano fica em pé. Então, já 77 anos servindo ao Senhor, nunca foi levado ao diaconato. Quando quiseram levar ele ao diaconato, ele já tinha mais de 70 anos. Disse: eu vou ser diaconato. Agora passou do tempo de diaconato. Mas nunca largou a porta da igreja, nunca largou na Itacubá. Uma comissão, o seu poder, né?
quando é preciso reger, ele vai lá e rege, quando é preciso tratar, ele vai lá e canta. Então, o servo do Senhor é o obreiro da casa do Senhor. E eu estou apresentando ele. Ninguém mandou fazer isso, tá? Isso aí foi o Papai do Céu que botou no meu coração. E eu estou apresentando ele ao presbitério da igreja. Aí ele está saindo de auxiliar da igreja, pulando de diaconato e vai para o presbitério. Se eu me perguntar como é que ele passou pelo diaconato, esse problema dele com Deus. Então eu estou apresentando ele ao presbitério da igreja. Glória a Deus. A igreja que aceita que a gente leve o nome dele para lá para a igreja, lá para o nosso templo, para que ele seja reconhecido como presbítero, isso é verdade de um amém. Amém! Poder sentar meu lado. Estou ligado também ao presbitério, é irmão Messias Ferreira de Almeida. Irmão Messias, tudo em pé, por favor. Aí está o irmão Messias, também obreiro da casa do Senhor durante muito tempo mesmo. O irmão Messias não é assim tão idoso, mas não é tão idoso. E sentindo também no coração, orientado, conversando com os dirigentes, o que é que vocês acham? O Messias, ele só tem problema na visão, mas a fé dele é perfeita. É uma maneira de nós honrarmos também desse homem. Ele congrega na congregação com forte. Os irmãos aceitam. A esposa do irmão Messias é a irmã Maria Helena, conselheira da Senhora. Cadê a irmã Maria Helena? Ela veio? Não veio, pode vir, tá? Mas não tem problema nenhum. Ela é uma serva de Deus, congrega na congregação Deus e Amor, é uma serva do Senhor, uma serva do Senhor. Então, é um casal que serve ao Senhor. Os irmãos concordam que a gente leve o nome dele ao presbitério, se é verdade, digamos amém? Amém! Desse jeito, o nome, para se apreciar no presbitério, é o irmão Jurandir Pantoja da Silva. O irmão Jurandir, ele sobrevive aqui, baixinho. A minha alegria é quando eu estou perto dele. Quando eu estou perto do irmão Jurandir, eu sou a pessoa mais feliz dele. Porque você sabe qual é a felicidade de um baixinho? A felicidade do baixinho é ver o mais baixo que ele, né? Então, quando eu estou perto do irmão Jurandir, esse grande, gigante, é o servo do Senhor, batalhador, a obra do Senhor também. E eu não preciso estar no testemunho deles, porque a igreja é que está no testemunho deles. O irmão Jurandir, a esposa do irmão Jurandir é a irmã Belmina de Santos. Ela está por aqui, irmã Belmina, ali está a serva do Senhor, e é um prazer dela estar conosco. E se for de Deus, a coisa vai acontecer. Amém? Tá? Estou fazendo a minha parte de apresentá-los. Também sentado. Tá? Então, não, só fique de pé. Fique de pé. Isso. Então, vamos para o servo do Senhor. Hoje, nesse já, a ideia da melhor idade, ele trabalha no departamento da integração. E de vez em quando ele diz assim: pastor, tem fulano que está enfermo ali, e nós vamos fazer uma visita para ele. Pastor, tem fulano que está precisando de uma cesta básica, nós vamos levar uma cesta básica. Ele nunca chegou comigo para dizer assim: pastor, o senhor arranja uma cesta básica para me levar para fulano, não. Ele sempre disse que ele vai levar. Quem ele consegue, não me pergunte, porque também não pergunto a ele. Mas é um obreiro do Senhor. Queria ele ter a mesma disposição que o Senhor tem para estar visitando, para estar fazendo a obra do Senhor. E por isso eu estou apresentando ele para ir ao presbitério da casa do Senhor também. O dirigente dele está por aqui. Ele está tentando acompanhar. Ele é a constante da igreja, não? É dele. O dirigente dele está dizendo que todo mundo de volta lá, porque ele vai. A igreja concorda que a gente leva
o nosso irmão Daniel, presbitério da igreja, presente ele para ser presbítero da igreja, celebramos, amém? Amém! Deus abençoe. Estaremos apresentando para o presbitério da igreja desse modo excepcional, tá? Modo excepcional. O nosso irmão Daniel Campos Filho. O irmão Daniel é o vice-dirigente do trabalho do Senhor Jesus. É isso aí, né? E os irmãos conhecem muito bem da vida do programa, todos conhecem, sabem o tempo que ele tem servido ao Senhor como diácono na casa do Senhor. E sempre se esbarra numa situaçãozinha de dificuldade. Sempre tem uma pedra assim que não deixa essa parte não sair dele. Irmão Daniel, a esposa do irmão Daniel, irmão Ana Arlete, cadê a irmã Ana Arlete? E peço que a tia lá, aí está a esposa do nosso irmão, e os irmãos conhecem muito bem esse casal. Pode ser também. O senhor não pega nessa aqui, sabe? Então, irmão Daniel, irmão, se tem alguém que a gente pode dizer assim, que é pau para toda hora, aqui, não tem dificuldade para esse homem. Não vou perguntar para o dirigente, porque o dirigente está no lugar que está trabalhando, está viajando, está trabalhando. Então, mas é o homem que está à frente do trabalho, é uma regra técnica. Quando eu cheguei aqui, para ele deixar na frente do trabalho, nem que passar quarta-feira, sexta-feira, ele deixou de estar aqui domingo, sempre esteve na frente do trabalho. Tem, como estou dizendo, algumas pedras que são e causa alguma dificuldade. E eu estou tentando arrancar essas pedras hoje e levá-lo para apresentar ele ao presbitério da igreja. A igreja concorda que isso possa acontecer, se é verdade, diga amém. Muito respeitosamente, perante o pastor presidente da IABC, pastor Jaime Pires, solicitar que de forma excepcional os bandidos obreiros abaixo relacionados sejam consagrados ao presbitério da igreja Assembleia de Deus de Campo Cidade Nova, como forma de reconhecer seus inquestionáveis trabalhos feitos em prol da igreja. Hoje são obreiros, perdoa a minha palavra, mas é assim, tá? Obreiros cansados, mas que não se entregaram e continuam dando fruto na seara doméstica. Não possuem requisitos exigidos pela resolução 01 de 15 de 10 e a 02 de 14 de 12 de 2021, pelo que peço que sejam desconsiderados todos os requisitos exigidos e sejam declarados aptos para o santo presbitério, pois são homens com legado de serviço prestado em suas congregações invejáveis, durante muito tempo, possuindo bom testemunho de todos os que conhecem. Hoje, todos nós vivemos a menor idade, ainda sonhamos com o reconhecimento da igreja em conduzir-nos ao santo ministério, certo de que a solicitação será olhada com muito carinho. Aproveito esse tempo para rogar a Deus em favor da vida e do ministério, bem como sua gloriosa administração à frente da IABC, Ananindeua, Pará, 5 de novembro de 2025, pastor Rogeraldo Silveira, pastor da área 5 de congregações. Essa é a solicitação que estarei assinando e enviando amanhã mesmo, estará sendo enviada para a nossa igreja, para a administração da igreja. Os irmãos ouviram, concordam com isso? Amém? Amém. Então, assim seja feito, essa é a relação. Só que por isso, a raiz recebe. Perdão, vai para a pedra ali, você vai. Ficou para frente do outro lado, né? Isso é sempre para nada, isso tem gente de lá para aqui. Então, esse aqui é o candidato lá. Esse aqui é o candidato que está sendo elevado ao presbitério. E o dirigente dele está aqui, a gente assina embaixo e eu apresento para a igreja também, para que a igreja possa acolher. Os irmãos concordam que a gente mediante o reconhecimento das exigências que a igreja faz,
Se é verdade, digamos amém. Amém. O irmão José Maria de Oliveira Ferreira, que é o nosso Ferreira, Ferreira, ali está o Ferreira todo prateado ali. A esposa do Ferreira é a irmã Luiz, cadê? Ali está a nossa Luiz, né? E são servos do Senhor. Pergunta o Senhor tem quantos anos de diácono da igreja? Um diácono. Já perdeu as coisas. Então já passou do tempo, né? Ele já perdeu as coisas. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque uma das condições de ir ao presbitério da igreja é que tenha pelo menos 3 anos de diaconato, ou 5 anos de vida na congregação. Né? Então, já tem mais de 3 anos de diácono da igreja. Os 13, né? E agora chegou o momento de tirar aquela pedrazinha também que está no meio, né? E apresentar o nosso irmão Ferreira para ir ao presbitério da igreja. Não é eu que preciso dele, é a igreja que precisa. Tá? Quem sabe nós vamos ter um presbítero que vai andar com o óleo, porque se eu andar com o óleo, já está bem aqui no meu bolso o óleo, para ver se os presbíteros andam com o óleo. Né? E eu vou dar um vídeo de óleo para cada presbítero que for consagrar esse óleo. Carregue com você, porque a função do presbítero é ungir. Então, o presbítero Diácono Ferreira está sendo apresentado à igreja pela congregação Jordano. Se você recebê-lo e se aprova ele como candidato ao presbitério, se é verdade, Deus, amém? Amém! Da congregação Forte. Nós temos o Diácono Antônio Pinheiro, cadê o Antônio Pinheiro? Aqui está o Antônio Pinheiro. O Antônio Pinheiro foi muito esperto. Durante muitos anos atrás, ele se preparou para fazer um curso teológico lá na verdade, né? Eu tive o privilégio de tê-lo lá no família. E quando a gente está, enquanto o objetivo do Senhor, ele preparado para fazer o Senhor. A esposa do Antônio, a irmã Regina Séria, também a irmã Regina, ali está a nossa irmã Regina, e nosso irmão Antônio Pinheiro, hoje, ele está servindo ao Senhor lá na congregação do Rio Forte como o vice-dirigente que trabalha lá. E já faz os 2 dias que eu sou vice-dirigente ali. Já. Vou começar esse ano. 6 anos como vice-dirigente. Está na hora da gente começar para a gente dar essas pedrinhas, porque se alguém servir para vice, também serve para ser dirigente. Né? Então, a gente tem que pensar naqueles que são de casa, para que a gente possa também, aproveitando o possível, queria ter uma congregação para cada vice-dirigente, dizer, você vai ser isso agora. Então, irmão Antônio e a irmã Regina estão sendo apresentados esse casal para ele ao presbitério da igreja. A igreja concorda, se concorda, digam amém. Amém! É outro moço esperto, inteligente, Henrique. Antes de ir ao diaconato, já começou a fazer o curso de teologia na idade, e eu acho que naquela época já era 4 anos, né? Ou ele era coisa 2 meses, né? Por 4 anos já fazendo teologia, e ele ficou tão ligado à idade que até agora naquela telazinha da idade ali, ó. O olho de hoje já não tem, da idade aqui para mim. Aluno especial da idade. Então, o Sérgio também serve ao Senhor na congregação do Forte, é um dos coordenadores da EBD, trabalhando na EBD, fazendo o trabalho do Senhor, e isso já vem há algum tempo. E chegou a hora da gente também honrar os nossos ouvintes. A igreja quer receber também como candidato ao presbitério, assim que celebrar de todos, amém? Amém! Nós temos candidato ao diaconato, congregação Pedra Viva. Diaconato da igreja, nós temos ali o candidato Elias de Souza Araújo. Vai ter o Elias? O Elias está resolvendo uma situação de família,
e por isso eu consigo chegar aqui com isso. E está agradecendo apresentado o irmão Hamilton da Silva Moraes Júnior e a irmã Larissa. O irmão Hamilton é auxiliar da congregação Jordão e trabalha direto no campo com a mocidade geral do campo. Cadê o Hamilton? Auxiliar com a mão. A esposa está bem lá do lado, né? Larissa, né? A Larissa, primeiro a Larissa, tá? Larissa Pinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente, eu falei sempre com o amigo, a gente quase não vê o amigo na congregação, mas isso não quer dizer que ele não está aqui hoje, tá? Servindo ao Senhor. Hoje o campo da ABC, tá? A nível de campo da ABC, nós temos a segunda mocidade mais participativa na área direto com, como é que chama lá na cidade? O MADECI. Então, o MADECI, a área 5 de congregações, é a área que tem a segunda maior participação. Ela só perde para a área 1 de congregação. Depois, a área 1 de congregações é a área 5 de congregações. E quem é que faz esse trabalho? O pastor Rosimar? Eu nem sei quem conhece os jovens. Né? Quem faz esse trabalho é o irmão Hamilton da irmã Larissa. Então são os servos do Senhor que estão aí envolvidos na obra do Senhor. E mais do que justo, mesmo que eles não estejam falando. E a minha orientação hoje aqui é: escolha primeiro domingo de cada mês e esteja na sua congregação para servir a ceia junto com os irmãos, porque nós vamos precisar de diálogo na congregação. Então, o irmão Hamilton está sendo apresentado para ir ao diaconato da igreja. E já falei também com o seu dirigente, e está tudo certinho. A igreja também concorda que ele seja convidado ao diaconato, se é verdade, digam amém. Amém. Também, e versículo 15, para ele poder dar triste notícia. Pode ficar sentado, porque notícia triste a gente tem que ficar sentado. Estão comigo? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te diante de Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Vou dar texto para vocês agora. Gostaria muito, mas muito, fundo do coração, de estar apresentando aqui os 50 obreiros ao diaconato da igreja. Primeiro, porque a igreja precisa. A igreja precisa, desde lá da porta, que por ter que ser diácono, como auxiliar na palavra, seja diácono. A igreja precisa que os seus membros sejam homens aptos para o ensino, como diz aqui, procura apresentar a Deus como obreiro aprovado. E este obreiro aprovado, ele passa por alguns quesitos necessários. O povo de Israel, isso aqui está na minha notícia, é o povo de Israel, israelitas, judeus hoje, eles, quando completam 12 anos de idade, quando ele completa 12 anos de idade, o judeu, o israelita, ele precisa já ter lido toda a Bíblia, todo o Alcorão. É necessário que ele já tenha lido todo o Alcorão, não é o Alcorão, é o ele está tendo dele, é o Alcorão. Então ele precisa ter lido todo o Alcorão, com 12 anos de idade. Isso é uma exigência, irmãos, da própria nação aos seus filhos, às crianças. Jesus, quando estava com 12 anos, ele já tinha lido, e não só tinha lido, ele repetidas vezes pegou na sinagoga quando criança. Então, o próprio Senhor Jesus nos deu exemplo dessa necessidade de conhecer as Escrituras. O que acontece, irmãos,
Ah, pastor, mas na minha época, quando eu era criança, o obreiro não sabia nem ler. Pois é. Eu, pastor Rosimar, cheguei a consagrar dirigentes de congregação que não sabiam ler. Quando eu descobri que ele não sabia ler, eu tive que criar uma escola de alfabetização para adulto e para criança. Eu dava aula para os adultos e a irmã Lúcia dava aula para as crianças. Porque eu consagrei alguém para ficar como dirigente da congregação que não sabia ler. E isso aconteceu lá na beira do rio. Mas o Antônio Raimundo, que foi quem eu consagrei para ser dirigente da congregação, ele não sabia ler e nem eu sabia que ele não sabia ler. Por quê? Porque o Antônio Raimundo pegava a Bíblia, chegava lá no púlpito, abria a Bíblia e disse: vamos ler aqui no Salmo 121. Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Este não dominará e nem dominará o vale. Aí, irmão, quando eu dei, quem estava lendo no livro de Mateus, capítulo 26, e eu olhei e disse: leva o meu olhos para o monte, para Mateus 26, não. Estava no Salmo 121, e realmente era Salmo 121, mas estava na Bíblia aberta em Mateus 26. Aí, depois, terminou o culto, e disse: faz esse negócio aí, porque você leu o Salmo 121, mas estava na sua Bíblia aberta lá no Salmo, lá no livro de Mateus. Ele disse: não, pastor, é que eu não sei ler. Como é que é? Pastor, eu não sei ler. E como é que você faz isso? Não, a minha esposa lê para mim de tarde, e eu gravo, e eu não leio de noite. Eu leio de noite. Ele demorava, tão obreiro, que não tinha leitura. Mas quando nós fizemos o propósito de trazer a escola para lá, foi um dos primeiros alunos a se matricular. E nós alfabetizamos dentro de um ano crianças e pessoas adultas. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Então nós estamos na cidade, lá no interior, irmãos, já havia uma necessidade de não poder consagrar alguém que fosse analfabeto. Agora imagina consagrar isso nos nossos dias. Então, nos nossos dias, exige muito mais de nós, irmãos. Está vindo por aí uma geração, eu não sei mais nem qual é o nome da geração que está vindo por aí, porque a geração X já foi, a geração Z já está aí, e não sei não qual é a geração que está agora. Mas está vindo uma geração por aí que aparentemente é analfabeta de Bíblia. Sabe ler, sabe escrever, sabe, mas Bíblia não sabe. E qual vai ser o futuro da igreja se nós não tivermos pessoas que estejam cuidando da igreja hoje para que amanhã coisa aconteça? Irmão, que será o futuro da terra? Se os homens não fazem uma COP 30 para tratar sobre o clima do planeta, qual será o futuro dessa terra? Alguém está olhando para longe, está dizendo assim: está alguma coisa acontecendo, e se nós continuarmos fazendo dessa forma aqui, quando chegar em 2050, o clima está desse jeito, quando chegar em 2060, não tem mais condições de vida. Então alguém está preocupado hoje para cuidar da igreja, para que amanhã nós tenhamos uma igreja que possa realmente ter palavra. Então, queridos, infelizmente, se vocês tocaram aqui, foram 2 obreiros que estão indo ao diaconato da igreja, porque nos falta conhecimento para os nossos diáconos auxiliares, porque precisam hoje estudar, precisam hoje fazer um curso teológico. E eu ainda vou dizer mais, irmão: faça um curso teológico com o pastor Rosimar,
estou puxando sardinha para minha braça de jeito nenhum, irmão. É porque nós temos um curso teológico com responsabilidade. O curso onde a gente procura preparar obreiros que sirvam ao Senhor. Irmão, vocês não precisam mentir, sinceramente não precisam mentir, nenhum de vocês. Você está arrependido de ter feito o curso na idade com a gente? Você está arrependido de ter feito o curso na idade com a gente? Você é apresentado? Você deve estar arrependido de ter feito o curso comigo lá? Moisés, você está arrependido? Querido, por que eu estou perguntando? Vou olhar para cá. Você está arrependido de ter feito o curso com a gente na idade? Você está arrependido de ter feito o curso com a gente na idade? Você não passou pela mão de Deus. Você está arrependido de ter feito o curso na idade? Eu vou para cá mais um pouquinho aqui. Você está arrependido de estar fazendo curso com a gente? Não? Aí vamos uma vez curso na idade. Você está arrependido de ter feito curso com a gente? Olha aí, deixa eu ir para lá. Não, aí está sem. Você está arrependido de estar fazendo curso com a gente? Aceita aqui, hoje vai ter que ser um curso com a gente. Queridos, eu estou falando para vocês porque vocês são ainda jovens. Eu já estou na descida da ladeira abaixo, eu de segunda já estou na ladeira abaixo. Vou passar a quarta, não para mais, não, só descer. Não? Já estou pegando embaixo, já na descida. Mas vocês ainda não. Então é hora de se preparar, irmão. É hora de fazer o trabalho do Senhor e fazer com qualidade. É triste quando a gente vê aqui, esse 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. E a gente não está fazendo a nossa parte. Eu ouvi umas pessoas falando por mim assim, disse, pastor, não, vou fazer um grupo de irmãs aqui na mão, tudo que eu falo. Venha, bora usar, pode estudar junto. E você tem uma coisa que eu ensino bem, é preparar o obreiro para chegar na mulher. Porque esse é o caminho. É por aqui que a gente vai chegar lá. Eu nem falei de Isaac fez curso com a gente também fez curso com a gente lá. Quase todos os obreiros que estão aqui sentados passaram pela mão da gente. Ou passaram pela idade, ou passaram pela escola de obreiro, quem fez a escola de obreiro, passou na mão da gente lá, porque a gente procura sempre fazer o trabalho com qualidade. Então, queridos, fica o desafio para nós. Quem sabe no ano que vem a gente consiga consagrar ou levar a serem separados os 40 auxiliares aqui da nossa área, para ir ao diaconato da casa do Senhor, porque, irmão, eu não atrapalho a vida de ninguém. Quem atrapalha a vida ministerial é você mesmo. Eu não atrapalho a vida de ninguém. Ao contrário, tem que ajudar. Agora, tem hora que a gente não consegue mais ajudar. Então, esse curso de hoje, esse culto de hoje, foi para dizer para vocês, está aqui nossos obreiros, esses homens do Senhor, vamos orar por eles, para que Jesus tire todo embaraço, todo impedimento, e eles possam servir a igreja com qualidade. Mas eu vou deixar uma palavra para vocês. Você conheceu muitas palavras para falar, mas eu vou deixar uma palavra para vocês aqui, que aconteceu com o obreiro aqui no Bairi. Talvez você não conheça o Bairi, vocês sabem, aqui conhece o Bairi, as ilhas aqui do Bairi. Mas é a ilha aqui do Marajó também, para parte do outro lado, já do lado do Marajó. Lá no Bairi, a água, quando ela sobe, ela fica bem pertinho da vila. Quando ela desce lá em Maré, quando ela desce, ela fica mais ou menos uns 3 quilômetros de distância do canal ao vive. Se alguém chega na água baixa, vai andar quase 3 quilômetros de terra para chegar lá na vila. O que acontece? O pastor ia com um diácono, e quando terminava o culto, o pastor olhava, o barco estava lá no luz, porque ele chegou, a água estava seca. Aí o diácono disse assim, não, pastor, se preocupe não, tirava aqui a camisa, pulava na água, nadava para lá e ia buscar o barco no Brasil. Aí o
pastor olhando para ele e disse: rapaz, esse moço é bom, já. Eu vou fazer dele presbítero. E fez dele presbítero. E eles foram lá para o Paranhí, chegaram lá no Cabacete, deixaram o barco lá no canal, subiram. Quando terminou o culto, a água estava grande e o barco estava lá no meio. Aí o pastor olhou, disse: ao diabo daquele, disse: pois é, pastor, agora eu sou presbítero, eu não estava mais aqui. Agora ele é presbítero, ele não dá mais para ser. Se ele fosse diácono, ele ia meter o peito lá. Um presbítero nunca deixa de ser diácono. Um pastor nunca deixa de ser presbítero, nunca deixa de ser diácono. Nós sempre seremos servos. Tá? Vamos ficar mais em pé, vamos agradecer. Agradecer não. Tem muitos amigos. Senta. Tem muitos amigos que eu iria dar para isso, mas vou deixar o pastor Davi Tavares trazer esse aviso para nós, que é sobre a evangelização. Depois eu vou. Queridos irmãos, paz do Senhor a todos. Aleluia. Parabéns aos nossos queridos obreiros que estarão sendo apresentados em breve. Vamos juntos. A igreja não pode parar de anunciar o Evangelho. Cada vez mais Deus levanta homens valorosos, guerreiros, para proclamar o Evangelho do Rei. E aqui estamos à disposição do Senhor. 3 minutos somente, 3 minutos, para dizer que nós estamos no ataque total nas áreas 1, 5 e 7. A área 5 é a base do ataque total, é a referência. E esta semana, o ataque total do campo está toda voltada para a área 5. Por isso mesmo, só para resumir, a sequência do que vai estar acontecendo na quinta-feira, aqui na área 5, a frente evangelística vai estar envolvida com 8 cultos relâmpagos de 8h30, de 9 da manhã até 11h30 da manhã. Quinta-feira, se você auxiliar, se você obreiro, Trindade e irmãs que quiserem estar saindo conosco, vamos tomar um café 8h30 da manhã no Templo Central, quinta-feira, e vamos sair 9 horas. De lá, vamos sair com 2 carroções para realizar somente na área 5, 8 cultos relâmpagos. O último culto será aqui próximo à congregação Deus Proverá. E aí, vamos reunir as 2 equipes dos 2 carroções por volta de 11 horas no último culto e viremos aqui para Deus Proverá tomar um lanchezinho e aí encerra-se a atividade, o compromisso de quinta-feira. Na sexta-feira haverá vigília no Templo Central para todo o campo, começando 22 horas e encerrando às 6 da manhã. No sábado vamos estar no sábado de manhã, vamos estar na congregação Torre Forte, vamos estar com um mutirão de evangelização, pegando a Torre Forte, pegando a área de luz, tá? E de 7h30 da manhã até as 11 horas. Então 7h30 da manhã na Torre Forte, de sábado, vamos estar em consagração até 8h30. De 8h30 às 9h tem um dia de jejum para todos que estiverem lá. E de 9h15 às 11h vamos estar na evangelização, visitação, cultos relâmpagos na área 5 de congregações e também ao redor da Torre Forte. 11 da manhã será servido o sopão da bênção. São 100 porções de sopa na frente da congregação Torre Forte, para a comunidade, para os irmãos que estiverem presentes
11 horas da manhã. Ao mesmo tempo, será realizado o projeto Núcleo de Abacuque, né? Do lado da Torre Forte, a parede da Torre Forte, o presbítero Sérgio, com a equipe, onde está fazendo o Núcleo de Abacuque, que é aquela mensagem, né, mural que será colocado ali do lado da congregação Torre Forte. Isso sábado de manhã. Os irmãos são convidados, quem puder estar conosco a partir de 7h30, 8 horas, 8h30, a hora que você chegar, você estará sendo bem-vindo para estar conosco sábado de manhã. Para encerrar, sábado a partir de 3 horas, 4 horas, haverá a carreata, previsão de 100 veículos, 3, 4 horas da tarde, vai ser a congregação, da congregação Monte Sião, e vai chegar até a rotatória da cidade de Nova 8. Então virão uma carreata pela cidade, finalizando até a Arterial 18, até a rotatória da Arterial 18. A frente evangelística vai estar em 2 missões, sábado. Atenção, irmãos, 2 missões. Então, ou fica no pit stop da oração, que será na rotatória do 8, certo? Parando os veículos e orando pelo povo que vai passando ali, tá certo? Haverá um pórtico que vão colocar, e o veículo que passar por ali, o povo vai estar orando por eles, pelos motoristas, e por quem estiver passando, mototaxista. Essa é uma das missões. E a outra missão será evangelização na área da rotatória, na área da Rádio Luz, por ali assim estaremos fazendo o trabalho a partir das 4 horas da tarde. Tá ok? Então essa é a missão evangelística do Ataque Total aqui na área 5. A concentração de sábado à tarde será na Rádio Luz, 4 horas. Para quem quiser sair com aquela camisa da frente evangelística, se você tiver, seja muito bem-vindo e vamos à guerra. Você Deus abençoe. Graças a Deus. Com 11 horas e 20 minutos, 20 e poucos minutos, tudo que foi tratado aqui foi de Deus. Se assim, diga glória a Deus. Amado Deus e Pai, essa é a nossa gratidão neste momento, por tudo ter sido tratado neste lugar, Senhor. Louvamos o teu nome, Pai querido, pelos filhos da harpa, pela leitura da tua palavra, pelas ofertas alçadas, pelos dizimistas, Senhor, pelos teus servos apresentados nesta noite, Senhor Deus, componentes do ministério da tua igreja, Pai amado, e a reflexão da tua palavra, pelo teu ungido, Senhor Jesus, pastor Rosimar Nascimento. Agora leva-nos em paz e segurança, dá-nos uma semana próspera, com a derrota do devorador e vitória para o teu povo, Senhor. Para engrandecimento do teu nome, nós te agradecemos e te exaltamos, não somente hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Aleluia, para a glória do Senhor. Estenda a sua mão e diga comigo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre conosco, desde agora e para sempre. E a eleita diga amém e amém. Recebemos uma palavra de Deus.